Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma transmissão ao vivo realizada no Instagram e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos extremamente relevantes. Nós vamos falar sobre coronavírus, sobre o combate ao coronavírus em todo o Brasil, medidas que têm sido implantadas e, infelizmente, a gente tem tristeza em falar, mas sobre desvio de recursos públicos também, que está sendo praticado por muitas prefeituras Brasil afora. E nós vamos falar também sobre o auxílio emergencial. Hoje nós tivemos aí algumas novidades, vocês estão me acompanhando aí, eu anunciei aí algumas informações muito relevantes sobre o auxílio emergencial. Uma delas relacionada à prorrogação. O auxílio emergencial ele foi instituído pela Lei 13.982, que foi uma lei aprovada por nós, deputados federais, e pelos senadores no Congresso Nacional, que instituiu inicialmente 3 parcelas de R$600, que seriam pagos em abril, maio e junho. Acontece que, infelizmente, a situação não melhorou muito ainda, os casos de coronavírus estão explodindo por todo o país, então a gente teve já a confirmação de forma oficial de que o auxílio emergencial ele vai ser prorrogado por, no mínimo, mais 2 parcelas, então julho e agosto. Por que eu falo no mínimo? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser o desenrolar dessa pandemia. Então pode ser que continue por agosto, por setembro, agosto já seguramente, talvez por setembro, por outubro, enfim. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O nosso desejo é que não seja necessário pagar esse auxílio por muito tempo, mas infelizmente a gente sabe que vai ser necessário, porque mesmo que o coronavírus desapareça, nós devemos entrar aí num período de recessão econômica e é essencial a ajuda, se é que a gente pode chamar de ajuda, porque na verdade nada mais é do que dinheiro do povo votando para o povo, mas vamos chamar de ajuda, uma ajuda do Estado, do governo, nesse momento concedendo esse auxílio aí, que pode parecer pouco para alguns, mas para muitos outros tem sido o diferencial entre colocar ou não colocar comida na mesa. Então hoje nós vamos falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial, vou falar sobre o coronavírus, sobre as nossas ações de fiscalizações e eu quero que você participe. Peço que você que está me seguindo aqui no Instagram, que você deixe a sua pergunta. Claro que a gente não consegue responder a todas as dúvidas, então eu vou buscar responder como eu sempre faço, aquelas que mais se repetirem. De repente eu respondo uma dúvida e essa dúvida é a dúvida de milhares de pessoas. Então respondendo essa pessoa, eu estou respondendo milhares de outras pessoas. Eu quero fazer um pedido antes de começar a você que está me assistindo, que você possa divulgar. Acho que aqui no Instagram não tem como compartilhar, lá no Facebook eu peço para compartilhar, que você ajude a divulgar, clica aí nessa setinha, acho que é nessa setinha que clica mesmo. A gente tem muito pouco espaço na mídia tradicional, infelizmente a grande mídia ela dá muito pouco espaço para quem de fato luta pelo povo. Hoje, se vocês assistirem os principais jornais do país, lá você vê um de extrema esquerda, um de extrema direita, duelando e ninguém representando o povo. Então a força que eu tenho, ela vem primeiro de Deus, depois de vocês. Então eu não tenho problema nenhum em pedir, sempre peço, ajuda compartilhando, enviando aí para o seu amigo, ajuda a gente a espalhar essa live aqui para que mais pessoas venham acompanhar junto conosco, tá bom? Então vamos lá, iniciando. Vou falar aqui rapidamente com vocês, enquanto vocês vão enviando as dúvidas de vocês, relacionada à prorrogação do auxílio emergencial. Então, vou esmiuçar a informação que eu já passei hoje à tarde. O auxílio emergencial, então, ele será prorrogado. A Lei 13.982, que é a lei que nós aprovamos e que instituiu o auxílio emergencial no Brasil, ela dizia o seguinte, olha, o auxílio vai durar 3 meses, abril, maio e junho. Mas, se a pandemia continuar, o governo já está autorizado a continuar o pagamento do auxílio. Então, veja bem, vamos entender. Se a pandemia continua, o governo não precisa de mandar outra lei para o Congresso para continuar pagando o auxílio de R$600. Vejam bem, de R$600. Então, a lei que nós aprovamos, ela já autoriza o governo a ampliar o auxílio, a continuar pagando, desde que seja no valor de R$600. Ela não autoriza a reduzir o valor do auxílio emergencial. E essa informação ela é extremamente relevante. Por quê? Se na lei que nós aprovamos, que eu votei lá na Câmara dos Deputados, falasse
o seguinte: olha, se a pandemia continuar, o governo pode estender o auxílio, pode continuar pagando, porém ele está autorizado a rever esse valor. Aí agora não precisaria passar pelo Congresso. Só que a lei que nós aprovamos não dá esse poder ao governo de mexer no valor. Só autoriza ele a continuar pagando ou não. Então, como a gente já sabe que vai ser prorrogado por pelo menos mais 2 meses, então a população brasileira vai receber o auxílio emergencial em julho e em agosto, logo a gente entende que para reduzir esse valor, a matéria tem que voltar para o Congresso Nacional para que nós, deputados federais e que os senadores votem autorizando essa redução. Daí a importância dessa mobilização nesse momento. Por isso eu tenho conclamado a população brasileira, pedido o apoio de vocês que estão me assistindo para dizer não para a redução do auxílio emergencial. Não, a gente não aceita reduzir. O povo brasileiro está sendo roubado há 500 anos sem reagir. Chega, o recado está dado, a gente não admite redução. Eu já escolhi o meu lado é o do povo brasileiro, eu vou estar aqui em Brasília, lutando por vocês, brigando por vocês e disposto a utilizar de todas as armas legais que eu tenho para reduzir, para não deixar reduzir o valor do auxílio emergencial. Tem uma coisa que o brasileiro vai muito contra, ninguém gosta, chamada imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar não é ruim, não. Ruim é quando o político usa dela para roubar o dinheiro do povo e não ser punido. Sabe para que serve imunidade parlamentar? Para eu poder representar vocês, cobrar e ninguém poder me punir por isso. Então chegou a hora de eu usar a minha imunidade parlamentar para chamar político bandido de bandido, vagabundo de vagabundo, defendendo o interesse do povo brasileiro, que é a manutenção do auxílio emergencial e que é a manutenção do valor de R$600. Então, eu vou utilizar de todos os mecanismos legais para não deixar que o auxílio seja reduzido. Agora, é importante frisar o seguinte: eu sou um deputado em 513, sozinho eu não tenho força nenhuma. Se a gente está conseguindo alguma vitória, se a gente está conseguindo dar voz a quem não tem, eu devo isso a Deus, como eu sempre coloco, e a vocês. Nós estamos com quase 9.000 pessoas aqui assistindo essa live. É por isso que eles têm medo, é por isso que eles nos respeitam, porque sabe dar força, e essa força, ela vem de vocês. Então, é o que eu tenho dito: se o povo me deixar falando sozinho, esse auxílio vai reduzir para 300, para 200, ou se bobear até acaba. Mas se vocês vierem comigo, a gente consegue manter esse auxílio aí, porque a gente sabe o quanto ele é necessário para quem precisa de verdade, tá bom? Vamos lá, só mais um outro assunto aqui então. Então, só para finalizar essa parte aqui da live. Então, oficial agora, auxílio emergencial prorrogado por no mínimo mais 2 meses. André, e se em setembro ainda tiver no meio da pandemia, o povo não estiver trabalhando, nós vamos brigar para prorrogar de novo. Mas por enquanto já está garantido até agosto. Agora eu preciso de vocês mobilizar, dizendo que não aceita redução, para a gente não deixar que esse valor diminua. Como eu coloquei aqui, vou repetir: não tem como o governo federal reduzir o valor do auxílio emergencial sem passar novamente pelo Congresso. Por isso a importância de você pressionar o seu deputado federal, o seu senador. A hora é agora da gente mostrar a nossa voz, da gente dizer: chega, não aceito mais ser escravizado, não aceito mais ser roubado, não aceito reduzir 1 centavo sequer no valor do auxílio emergencial, porque ninguém está me dando favor nenhum, ninguém está me dando esmola nenhuma. Isso é um direito meu, é um dinheiro dos meus impostos que está voltando para mim no momento de necessidade, tá ok? Então, o auxílio está prorrogado. E quanto que vai ser esse valor, André? O governo está querendo pagar R$300. E aí eu pergunto a vocês: nós vamos deixar? Da minha parte, nós não vamos deixar. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Conto com vocês para a gente impedir a redução. Eu vou ler aqui algumas perguntas que estão aparecendo aqui, as que mais estão repetindo. Muita gente perguntando o seguinte: se o ano que vem vai ter que devolver o valor desse auxílio. Tem gente confundindo aí, dizendo que ouviu dizer que ela vai ter que devolver o valor que ela recebeu do auxílio emergencial ano que vem. Só quem vai ter que devolver o valor do auxílio emergencial é quem nesse ano de 2020 tiver no final do ano uma renda maior do que R$28 mil. Gente, eu acho muito difícil
que as pessoas que estão recebendo esse auxílio consigam uma renda superior a R$28 mil no final do ano, somando tudo, ganhar mais de R$28 mil nesse ano. Primeiro ponto. Segundo ponto, aqui entre nós, vamos ser realistas. É muito difícil o governo conseguir ter essas informações e cobrar dessas pessoas. E eu falo aqui para vocês agora, não é nem só como deputado federal, eu falo como advogado. Se você receber um dinheiro do governo, um auxílio legal, se você foi aprovado, preencher os requisitos da lei, eu não vejo possibilidade do... Deu uma pequena queda aqui, a bateria que tá caindo aqui, mas já voltou. Então, eu acho muito difícil que o governo consiga reaver esse dinheiro de alguém, até por uma questão legal, e repito, falo aqui mais como advogado até do que como deputado federal. Não existe amparo legal jurídico. Se você não fraudou, se você preencheu os requisitos da lei e teve o auxílio concedido, na minha visão, não tem como o governo tomar esse dinheiro de você no futuro, cobrar, melhor dizendo, essa seria a expressão correta, do governo cobrar esse dinheiro no futuro, porque não foi um empréstimo, foi uma concessão, e se naquele momento ali você preencher os requisitos legais, não tem como o governo receber esse dinheiro de você de volta, tá ok? Vamos lá, a segunda pergunta aqui que o pessoal tá fazendo, que tá aparecendo muito, pessoal que ainda está em análise, eu acho que essa aqui é a principal dúvida, muita gente ainda está em análise, não tem um resultado aí, tem gente que está em análise desde o dia 7 de abril. Bom, a informação que a gente tinha tido da Caixa é que até a semana passada, a última sexta-feira, a Caixa ia divulgar o resultado dos 10 milhões e 300 mil brasileiros que estão em análise. Isso não aconteceu. Infelizmente, isso não é surpresa para ninguém. Esse pessoal vem mentindo aí, Caixa, Data Prévia, Ministério da Cidadania, Governo Federal, eles têm mentido desde sempre. Então, não nos surpreende. Eu decidi tomar uma atitude aqui de ir diretamente lá na Data Prévia para saber quando que essas pessoas vão sair da análise. Essa é uma informação que eu quero passar aqui para vocês. Por quê? Porque a Caixa tem a responsabilidade, segundo a Caixa, não é ela quem aprova ou reprova alguém. A Caixa é quem paga. Só isso. Quem tira as pessoas da análise, vamos falar numa linguagem popular para todo mundo entender. Você que está na análise, quem tem que tirar você dessa análise é a Data Prévia. O que é Data Prévia? A maioria das pessoas nem conhecem, né? Até porque é muito pouco divulgado e ninguém tem a obrigação de conhecer. A Data Prévia é uma empresa governamental que ela presta esse serviço para o governo. Então o Ministério da Cidadania instituiu, através da lei que nós aprovamos, colocou em implantação o auxílio emergencial. A Data Prévia analisa, ela fala, ó, fulano pode receber ou fulano não pode receber. E a Caixa paga o auxílio emergencial. A Caixa faz o dinheiro chegar até você. Então, como eu disse, eu acho que eu tô... como que eu vou dizer? Eu estou investido de um poder popular. Eu tive 180 mil votos em Minas Gerais, quase. Eu fui o terceiro deputado federal mais votado de Minas Gerais, um dos mais votados do Brasil. Então, eu tenho não só o direito, mas a obrigação de usar todas as armas legais para defender o povo que eu represento. Então eu estou fazendo um compromisso aqui com vocês de buscar respostas junto à Data Prévia. E, gente, se precisar, nós vamos usar, como eu disse, todas as armas legais. Se precisar radicalizar nas cobranças, nós vamos radicalizar. Chega, todo mundo está vendo, eu usei de todos os meses, fui calmo até aqui, né, fazendo lives, cobrando, enviando ofícios. Agora está na hora deles me encararem tete a tete, cara a cara, e eu vou fazer isso em nome dos 180 mil eleitores que votaram em mim, dos mais de 20 milhões de mineiros que eu represento, 200 milhões de brasileiros, porque, querendo ou não, a gente representa a todos. Né? O deputado federal, ele representa um país, e está na hora de eu começar a aumentar o som da minha voz na cobrança em defesa de todos vocês, para que quem tem direito receba o auxílio emergencial. Muita gente dizendo aqui também que teve o auxílio negado. O que faz? Olha, se você preenche os requisitos legais e teve o auxílio negado, busque a Justiça Federal. Eu tenho vários relatos de pessoas aqui nas minhas redes sociais dizendo, olha, André, procurei o Juizado Especial Federal, entrei com a ação e em 10 dias recebi o auxílio. Se você sabe que preenche os requisitos,
Busque a Justiça Federal, leve cópia do seu RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e CPF de todos que compõem ali o núcleo familiar da sua casa e comprovante de renda eu falei, né? Cópia da carteira de trabalho, que eu tenho certeza que você tem uma grande possibilidade de receber o auxílio, caso, é claro, preencha o requisito legal. Muita gente aqui também dizendo que teve o dinheiro extraviado, né? A pessoa me relata o seguinte: olha, eu estava com o dinheiro na conta, paguei um boleto, não foi dado baixa no boleto, mas o meu saldo sumiu. A Caixa também disse que está averiguando essa situação. De todas aqui, essa é a única que eu não tenho uma resposta efetiva para dar para vocês, mas me comprometo também a amanhã buscar essa resposta junto à data prévia, à Caixa Econômica Federal e trazer aqui para vocês, tá bom? Pessoal, então essas parecem ser as principais dúvidas aqui. Gente aqui que ainda está em análise perguntando também se eles podem procurar a justiça. Olha, se você ainda está em análise, eu no seu lugar, eu já buscaria a justiça, né? Vamos esperar mais essa semana? Eu peço a vocês, pelo menos o pessoal que está me acompanhando aqui nas redes sociais, amanhã eu vou ter uma posição oficial da Caixa e da data prévia. Vou divulgar para vocês. Se não resolver, procura a justiça. Ou quer saber? Se quiser, já procura agora, não custa nada. Procura a justiça. Se sair antes o auxílio, você desiste do processo. Tá bom? Então, as cidades que têm Justiça Federal, procura Juizado Especial Federal, não precisa de advogado para entrar com a ação. Quem não tem Justiça Federal na sua cidade, procura Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública do Estado, seja a Defensoria Pública da União. Falar no popular também, gente, e a gente precisa ser muito claro aqui, a gente precisa respeitar todos que nos assistem, né? Infelizmente a gente está num país com muita desigualdade, nem todo mundo tem o mesmo nível de instrução, de conhecimento, por isso que eu tento ser o mais claro possível. Para quem não sabe, Defensoria Pública é um órgão do Estado ou da União que oferece, vamos dizer assim, no popular, advogado de graça para quem não tem condições de pagar. Então, a recomendação que eu dou para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado é buscar um defensor público e falar: olha, eu preencho os requisitos legais e o meu auxílio foi negado. Ou olha, eu preencho os requisitos legais e o auxílio não sai da análise. Faz isso e deixa lá. Se a Caixa liberar antes, você desiste do processo, não tem custo algum, tá bom? Agora, eu vou ser sincero para vocês, eu tô bastante esperançoso que a gente tenha uma resposta positiva aí em breve. Coronavírus, muito dinheiro sendo roubado, né, nas prefeituras do nosso país, tô recebendo milhares de denúncias aqui. O presidente vetou recentemente o envio de 8 bilhões para os estados, e aí parece que o mundo caiu, né? O presidente tá tirando dinheiro do combate ao coronavírus. Não falta dinheiro, dinheiro tem de sobra, eu sempre falei isso. Nós temos que parar com esse negócio de tem que reduzir isso, tem que reformar a Previdência, tem que congelar salário, não sei de ninguém. Não existe falta de dinheiro no nosso país. O nosso país ele é roubado de ponta a ponta, nos 4 cantos, com participação de parlamentar, de prefeitos, de vereadores, de todo mundo. Né? Ninguém rouba sozinho. Um deputado, para enviar uma emenda e roubar uma parte dela, ele tem que ter a anuência de um prefeito. O prefeito ir lá e devolver uma parte para ele. Então é muita corrupção. A gente não vai resolver isso da noite pro dia, mas a gente tem que começar a fazer a nossa parte. Já falei aqui várias vezes, não sou super-herói, não sou melhor do que ninguém, mas estou disposto a fazer a minha parte para acabar com a farra do dinheiro público no nosso país, com a roubalheira. Se hoje não tem dinheiro para pagar mais auxílio emergencial, pagar até o final do ano, se a gente perdeu tantas pessoas aí por falta de atendimento médico, porque não tinha UTI, não tinha quarto em hospital, tudo isso é culpa da corrupção que corre solta aí no nosso país. Perdão, tomando uma água aqui, porque ainda a garganta começa a falhar. Então, vocês podem continuar enviando as denúncias de vocês. Só peço para evitar fazer politicagem. Tem muita gente que manda denúncia, pessoal. A gente vai verificar, não tem nada de concreto, é porque o cara que mandou a denúncia é adversário do prefeito e etc. Vamos mandar coisa concreta, coisa real.
Não precisa ter uma prova cabal, mas pelo menos indica pra gente aonde buscar a prova, que eu vou fazer o meu papel. Já falei várias vezes, função de deputado federal são 3: representar, legislar e fiscalizar. Representar é a voz de vocês, legislar, criar leis e fiscalizar. Então essa é a minha obrigação, fiscalizar, olhar o Diário Oficial da União, ver o que está errado. Se vocês me ajudarem, a gente fiscaliza as prefeituras também. Você está dizendo que todo prefeito é corrupto, André? Não, pelo contrário, tem muita gente honesta, trabalhadora, correta nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Só que quando eu chamo político de bandido, quem se incomoda não são esses. Os corretos, os honestos, eles concordam comigo e somam forças. Normalmente quem deve é o primeiro a se incomodar. Vocês sabem que recentemente eu fui vítima de um processo de cassação. Vou contar isso aqui rapidinho. No dia 22 de agosto de 2019, eu fiz uma live criticando a aprovação da lei de abuso de autoridades e eu dizia o seguinte: olha pessoal, os políticos que estão aprovando isso aqui não estão aprovando porque estão preocupados com o povo, eles estão aprovando porque eles querem proteger a si mesmos, porque eles sabem que amanhã ou depois eles podem estar sentados no banco dos réus. E aí eu mencionei, falei, eu tenho certeza que aqui na Câmara deve ter algum corrupto, porque em qualquer lugar da sociedade tem, em qualquer clube, escola, prefeitura, todo lugar está suscetível à corrupção. Por conta dessa fala, por ter dito que tinha corrupto na Câmara dos Deputados, eu fui vítima de um processo de cassação e quase perdi o meu mandato. Detalhe, o deputado que ingressou com essa ação para cassar o meu mandato foi condenado na última sexta-feira a 10 anos de cadeia em regime fechado por corrupção. Entendeu? Então quando a gente fala que tem prefeito bandido, vereador bandido, quem acha ruim é porque é. Porque quem não acha ruim concorda e vem somar forças conosco na fiscalização, tá bom? Então, só para dizer isso, podem continuar enviando as denúncias. Também não consigo atender a todos, né? Costumo dizer, o nosso trabalho é como a gota no oceano. Se apagar um incêndio com uma gota, mas eu prefiro fazer isso do que ficar de braços cruzados. Eu vou continuar batalhando, lutando para que a gente possa acabar com a farra do dinheiro público, prorrogar o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$600 e continuar aí aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, defendendo, sendo a voz do povo brasileiro, sendo uma das vozes do povo brasileiro, né? Nunca tive a pretensão de ser melhor do que ninguém, não acho que eu sou o único deputado do Brasil que trabalha, mas tenho feito a minha parte aqui com a graça de Deus e a força de vocês, tá bom? Então, finalizando a live, a gente já falou, quem está em análise deve sair essa semana, mas de qualquer maneira a gente vai até a data prévia cobrar uma resposta oficial. Também vou buscar a resposta relacionada àquelas pessoas que não conseguem o auxílio porque informa lá que ela tem um mandato, sendo que ela não tem mandato nenhum. Na verdade, isso aí a Caixa já me respondeu, mas eu quero uma solução, eu não quero mais uma resposta. Eles falaram que é porque o TSE está informando errado. Ok, eu já entendi, agora eu quero que resolve. Agora eu vou atrás para resolver, tá bom? E a gente falou aqui também a questão do empréstimo, né? É um empréstimo, o auxílio emergencial é um empréstimo, o povo vai ter que devolver? Não vai ter que devolver. E também falamos aqui sobre a nossa mobilização para impedir a redução do auxílio emergencial. Acho que a maioria entendeu que para reduzir, os deputados têm que autorizar. Eu não vou autorizar, peço que você cobre do seu deputado, pressione para que ele também não autorize reduzir o auxílio emergencial. A gente não quer um novo valor para o auxílio, a não ser que seja para cima, para baixo, nem pensar. Valeu, obrigado a todos vocês pela audiência e a gente volta a qualquer momento, ao vivo, direto de Brasília, com mais informações. Vamos para a luta junto, 500 anos que o nosso povo está sendo roubado sem reagir. Agora é hora de reagir. Vamos colocar a hashtag aí, hashtag auxílio emergencial, hashtag redução não mexam no meu auxílio. Essa é a mensagem que a gente quer passar para todo o Brasil. Tamo junto.